Boa tarde, gente. Vamos aí para aula. Ixi, esqueci. Vai estar escrito aí que aula que é essa, tá? Hoje falaremos, primeira aula da semana, vamos começar falando sobre cruzadas, tá? Na semana passada, eu falei sobre o sincretismo religioso, como a igreja se utilizou, a igreja católica no caso, né? Se utilizou de símbolos pagãos para trazer esses pagãos para a igreja e convertê-los. Falei sobre os vikings, falei sobre os muçulmanos, né? Como surgiu essa nova religião, com o mesmo Deus, que eles chamam de Alá, mas com uma doutrina totalmente diferente, com um profeta diferente, que é o Maomé. Eles não são cristãos, e como essa religião vai se expandir, tá? Estou colocando de novo o mapa aqui. Como essa religião que vai surgir aqui na Península Arábica vai se expandir pela Ásia, pelo norte da África e vai dominar a Península Ibérica. Península Ibérica é esse pedaço aqui, ó, no mapa. É onde hoje ficam Portugal e Espanha, tá? Então essa área, no século 7, 8, 9, 10, até o século 11, essa região pertenceu aos muçulmanos. Eles invadiram, dominaram essa região e permaneceram lá dominando essa região. Em alguns lugares eles dominaram até o século 15, tá? Mas o grosso aí, esse pedaço da Península Ibérica, a maior parte ficou sob o domínio muçulmano a partir do século 7 até o século 11 e 12, tá? Esses muçulmanos eram chamados pelos europeus como mouros, tá certo? Esse eu não tinha falado, só para vocês saberem. Mouros ou mouriscos, tá bom? Só a forma como os europeus chamavam esses muçulmanos, essa galera que invadiu ali a Península Ibérica, tá certo? Então, de um lado você tem a religião cristã crescendo com o sincretismo e depois com a Inquisição, que eu já falei. Do outro lado você tem os muçulmanos surgindo e se expandindo por vastas regiões também. E aí é claro que vai chegar um momento em que essas duas religiões, na realidade as três, né, cristãos, muçulmanos e judeus, vão entrar em conflito. Tá? Um conflito que inicialmente é ideológico, é um conflito de ideias, para conseguir mais fiéis, mais seguidores, e que depois vai se tornar um conflito militar. Isso são as cruzadas. Tá? Então as cruzadas nada mais são do que guerras entre cristãos e muçulmanos. E aí, vamos entrar aí. Por controle, por poder, por tudo mais, tá? Para dominar regiões, cidades e tudo mais. Vamos começar do começo, então. Então, vamos pegar aqui, ó, essa cidade que eu estou mostrando para vocês, onde é no mapa aqui. É uma cidade que ela pertenceu aos judeus durante toda a antiguidade, depois foi dominada por gregos, persas, romanos, tá? Mas os judeus permaneceram naquela região. Tá certo? É a terra sagrada dos judeus. Depois, essa região vai ser dominada pelos cristãos, no caso ortodoxos, mas cristãos, e também vai ficar controlando essa região aí por muito tempo. Mas vamos lá, o que interessa. O que é Jerusalém? Jerusalém é uma cidade aí onde eu já mostrei, que não é... Jerusalém significa cidade da paz, e que é justamente o contrário, é a cidade que vai causar todos os conflitos religiosos. O que vai acontecer nesse caso específico? Jerusalém, ela não é mais rica que nenhuma outra cidade, ela não tem riquezas, não tem ouro, não tem prata no solo, nada disso, petróleo, mas não é porque eles não sabiam para que servia o petróleo, mas também não tem em Jerusalém petróleo. Não é mais bonita nem mais feia, não tem nenhum fator importante, é parte da rota comercial entre Ásia e Europa, mas
Se não fosse Jerusalém, seria qualquer outra cidade ali da região. Ou seja, Jerusalém não tem nenhum atrativo, não tem nenhuma qualidade além das demais, tá? Mas será disputada ideologicamente com sangue pelas 3 religiões monoteístas do nosso tempo, tá? Então temos aí católicos, no caso cristãos, vamos colocar cristãos, né? Católicos e ortodoxos, muçulmanos e judeus vão disputar a mesma cidade. Por quê? Por qual motivo? Porque é a cidade sagrada das 3 religiões. Com tanta cidade no mundo, as 3 religiões foram dar um jeito de ter como cidade sagrada a mesma cidade, a cidade de Jerusalém, certo? Então, para os muçulmanos ela é sagrada porque existe lá uma construção, uma mesquita, onde dentro dessa mesquita existe uma pedra, que seria a pedra da qual Maomé, que é o fundador da religião do islamismo, né, da religião dos muçulmanos, subiu aos céus. Para os cristãos, é a cidade onde Cristo foi preso, julgado, onde ele passa pelas torturas, a Via Crucis, né, o caminho para onde ele vai ser carregando a cruz, aonde ele é crucificado, onde ele morre, e aonde ele é enterrado na gruta do Santo Sepulcro, e aonde ele ressuscita, tá? Então Jerusalém também é a cidade sagrada dos cristãos por todos esses motivos. Os cristãos que vivem na Europa peregrinam até Jerusalém. Existem 3 cidades que naquele momento se dizia que todos os cristãos deveriam viajar, conhecer, né? É Roma, Santiago de Compostela, que é uma cidade na Espanha onde até hoje as pessoas vão lá peregrinar. Peregrinar é atravessar o país andando para chegar na igreja de Santiago de Compostela. As pessoas faziam isso até Santiago, até Roma e até Jerusalém. Então vários e vários cristãos abandonavam tudo aqui na Europa para ir andando até Jerusalém, tá? Era uma prova de amor a Deus, receber as bênçãos divinas e tudo mais. Alguns iam para ficar, para tentar uma vida numa região nova, tentar enriquecer. Às vezes até nobres largavam tudo para ir para Jerusalém. Mas era a cidade sagrada lá. Todo mundo ia, vez ou outra, peregrinar, pelo menos uma vez na vida, até Jerusalém. Isso era muito comum nas religiões antigas, tá? No caso dos muçulmanos, até hoje. Os muçulmanos têm a fé de que todo muçulmano, pelo menos uma vez na vida, tem que ir até Meca, tá? Uma das cidades sagradas deles, junto com Jerusalém. Voltando ao assunto. E para os judeus é a sede do reino de Davi, da tribo de Judá. Então é a cidade onde tem o templo de Salomão, o muro das lamentações, que são construções e obras sagradas para os judeus. Então Jerusalém consegue, essa cidade no meio do deserto, onde nada que se planta dá, onde não tem ouro, não tem prata no chão, mesmo assim é uma cidade disputadíssima, talvez a cidade mais disputada de toda a história, disputada por 3 religiões monoteístas: muçulmanos, cristãos e judeus, tá? Voltando, essa cidade estava sob o domínio, na época, na Idade Média. Essa cidade, Jerusalém, ela está sob o domínio dos cristãos ortodoxos, tá? Mas que são cristãos, tá bom? Até que em 1107 ela foi invadida pelos turco-otomanos, que são muçulmanos. E quando os muçulmanos tomam Jerusalém, eles proíbem a visitação de cristãos, que os cristãos não podem visitar. Eles fecham Jerusalém para a peregrinação, tá? E aí você vai ter, dentro da igreja cristã ortodoxa, e principalmente na católica, o surgimento de uma urgência assim, de retomar Jerusalém, para que você possa liberar os caminhos de peregrinação. E também, gente, por outros motivos, é uma guerra de poder. Se você tem uma cidade disputada por 3 religiões, a cidade que domina a religião que domina essa cidade
se mostra mais poderosa que as outras. Então a disputa por Jerusalém tem tudo a ver com a questão da peregrinação, de ser uma cidade sagrada, mas a gente também não pode perder de vista que tem a ver com outras questões. Se é uma cidade disputada por 3 religiões, a que toma Jerusalém se coloca como a mais poderosa. É uma disputa, é como se 3 pessoas precisassem dessa garrafinha. Só uma pode ter. A que ficar com a garrafinha se dá mostras de ser a mais forte, porque se ela não fosse, os outros pegariam dela. Então, é uma briga de poder. Também tem questões econômicas enfiadas aí nesse conflito, porque Jerusalém é o centro da rota comercial. Então, é importante dominar Jerusalém, porque controlando aquela região você facilita o comércio entre Ásia longe, Ásia lá, China, produtos chineses, indianos chegarem até a Europa. Então, quando os muçulmanos tomam Jerusalém, você vai ter o surgimento de uma disputa, os cristãos vão se unir para retomar Jerusalém, mas não só pelo caráter sagrado da cidade, mas aí por outras questões, que é o que eu falei agora. Então é uma luta, as cruzadas são uma luta religiosa, mas que junto com uma religião leva a outros motivos também. Motivos de poder, motivos políticos, motivos econômicos, que facilitam o comércio, conseguem mais áreas para produzir. Então tudo isso está envolvido, tá? Não se esqueçam que o Papa, nesse momento, ele além de ser o chefe máximo, né, o líder máximo da religião cristã, católica, o Papa também é um cargo político, ele tem funções políticas, ele administra a Europa politicamente, tá? E economicamente também. Então, na Idade Média, a igreja ela não é uma instituição somente religiosa, ela tem outras funções. Então, as guerras religiosas também não vão ser guerras puramente de religião. Elas vão ter também motivos econômicos, que é garantir as rotas comerciais. Então os produtos vêm da Ásia, para chegar até a Europa eles precisam passar por essa região. Então, enquanto essa região estiver na mão dos otomanos, dos muçulmanos, esses produtos não conseguem chegar. Então libertar Jerusalém também ajuda no comércio. Tem a questão do poder político. Quem domina Jerusalém domina a Europa toda, se mostra superior em toda a região, tá? Então tem todas essas questões. E aí você vai ter várias cruzadas, tá? Então os muçulmanos tomam Jerusalém. O que os cristãos vão fazer? A pedido do Papa, os reis europeus, nobres europeus, pessoas comuns, vão abandonar tudo que tem, se juntar, formar um exército gigantesco que vai até Jerusalém fazer guerra. Aí você vai ter guerra entre muçulmanos e cristãos pelo domínio de Jerusalém. Então você vai ter a primeira cruzada. Os europeus saem da Europa, nobres, cavaleiros, guerreiros saem da Europa e vão todos lutar lá em Jerusalém, tá? Pelo quê? Pela liberação da cidade sagrada, da cidade santa, tá? Pela expulsão dos muçulmanos. E aí essa é a primeira cruzada. Nessa primeira cruzada os europeus vencerão os muçulmanos, retomarão a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém volta ao controle dos cristãos, e vão fazer um massacre assim enorme, tá? Todos os muçulmanos dentro da cidade de Jerusalém vão ser mortos, tá certo? Algo que os muçulmanos não fizeram. Quando os muçulmanos tomam Jerusalém, eles não há um assassinato em massa dos cristãos. Pelo contrário, os cristãos continuam lá. Os que querem ir embora vão, óbvio que alguns na luta vão morrer, mas os que sobrevivem ficam lá ou voltam para a Europa. Os cristãos não, os cristãos entram e matam todos os muçulmanos. Proíbem a entrada dos muçulmanos para qualquer tipo de peregrinação ou culto. Então essa primeira cruzada, ela será feroz, violenta e vai acirrar ainda mais, vai deixar os ânimos entre cristãos e muçulmanos
ainda mais acesos, um atrito que já acontecia, que piorou quando os muçulmanos tomaram Jerusalém. Com a primeira cruzada, esse ódio vai para níveis altíssimos, porque aí os muçulmanos vão querer retomar Jerusalém, e vão retomar, tá? Então, logo depois os muçulmanos invadem, comandados pelo general muçulmano Saladino, vai entrar em Jerusalém e destruir geral, vai expulsar os cristãos novamente, sem ter aquele morticínio, matar todos os cristãos, nada disso. Os cristãos são mandados embora de Jerusalém. E aí Jerusalém vai ficar sob controle dos muçulmanos. Os cristãos ainda vão vão fazer outras cruzadas para tomar Jerusalém várias vezes. Não vão ter sucesso, não vão conseguir tomar Jerusalém de volta. O que eles vão conseguir fazer é criar um acordo onde os cristãos podem visitar Jerusalém, peregrinar, mas não vai ter a posse de Jerusalém. Ela vai permanecer com os muçulmanos até o final da Segunda Guerra Mundial, há 70 anos atrás, 75 anos atrás. Só aí é que a região ali vai ser novamente dada para os judeus. Hoje, Jerusalém é uma cidade de Israel, o país dos judeus, tá bom? Então, esse é o conflito, essas são as cruzadas, guerras entre cristãos e muçulmanos pelo controle, pelo domínio de terras, não só em Jerusalém, mas também na Península Ibérica, tá? Na Península Ibérica os cristãos também vão se unir, também vão fazer uma espécie de cruzada para expulsar os mouros, expulsar os muçulmanos da Espanha e de Portugal, tá? O que eles vão conseguir fazer, tá? Então, no caso da Península Ibérica, vai ser uma guerra que vai se arrastar por muito tempo. Os cristãos conseguem expulsar os muçulmanos, e aí vai dar origem aos países que hoje a gente conhece lá, Espanha e Portugal. Portugal, na realidade, Portugal é quase que um presente, tá? Um dos comandantes espanhóis que conseguiu expulsar os muçulmanos, ele ganha aquela parte como um presente, pela bravura, pelo que ele fez, e aí surge Portugal. É o primeiro país moderno que vai surgir, é Portugal, Estado Nacional, né? É Portugal, tá certo? Então, tem o texto aí junto com vocês, eu estou colocando algumas imagens também, um videozinho para vocês assistirem. Quem quiser assistir mais, tem um filme que chama As Cruzadas, que dá uma ideia geral de como as coisas eram também. Mas o que são as cruzadas? São guerras religiosas entre cristãos e muçulmanos pela posse de Jerusalém e da Península Ibérica. As cruzadas em si são em Jerusalém. Então você vai ter várias cruzadas, mas você vai ter 5 grandes cruzadas. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a cruzada das crianças. É quando tentam tomar a região usando crianças, como uma mostra de paz, né? Mandam crianças, um exército de crianças, imaginando que os muçulmanos vão receber essas crianças sem guerra. E aí o que vai acontecer é que essas crianças vão ser escravizadas, mortas. Naquela época, o ânimo entre cristãos e muçulmanos se acirrou de uma maneira, esses povos criaram um ódio que existe até hoje. Até hoje, aquela região continua sendo disputada, tá lá, até quem assiste o jornal, tá lá, essas semanas atrás aí, bombardeios entre judeus e muçulmanos. Continua, a guerra não acabou, as cruzadas continuam lá, não com o nome de cruzadas, mas continuam. Tudo pela posse de uma região que, como eu disse para vocês, não tem absolutamente nada de especial, a não ser a questão religiosa. É sagrada para os cristãos por ser o lugar da morte e ressurreição de Cristo, é sagrada para os muçulmanos porque é o lugar onde está a pedra de onde Maomé teria subido aos céus, e é sagrada para os judeus, porque segundo a religião deles, o que eles seguem é a terra prometida, né? É a terra que Deus prometeu aos judeus. Então lá é a sede
do reino de Judá, então é sagrado para eles também. Então uma cidadezinha no meio de milhares que existem no mundo, deu a sorte de a mesma cidade ser sagrada para 3 religiões diferentes, que vai causar o ódio entre elas, tá? Em momentos mais de um com o outro, vai revezar esse ódio, mas esse ódio dura desde esse período. Infelizmente, as pessoas ainda têm uma dificuldade enorme de conviver com a diferença, tá? Como se a religião do outro, o outro ter outra religião, ofendesse a minha. Não ofende, tá? Cada um tem a religião que se sente bem, gente. O mundo já é um lugar tão difícil, vai ficar brigando por causa disso. Cada um siga aquilo que o coração manda. Tá bom? Até a próxima aula. Fui!